Roberto Dinamite é conhecido como um dos maiores jogadores que já passou pelo Vasco da Gama, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube, com 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados, 1.110, bem como o maior artilheiro do estádio São Januário, com nada mais nada menos que 184 gols. Isso e muito mais você verá neste vídeo, mas antes não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta aí. Isso irá ajudar a levar mais conteúdos como este para mais e mais pessoas. Infância. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Logo cedo, Roberto, que naquela época era conhecido pelo apelido de Calu, começou a mostrar intimidade com a bola. Em 1969, foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco da Gama, por Gadrim, olheiro do clube, responsável por garimpar jovens talentosos nos campos de peladas espalhados pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil, dirigida por Célio de Souza. Em pouco mais de um ano no clube, já anotava mais de 46 gols. No Campeonato Carioca de Juvenil de 1970, foi o artilheiro vascaíno, com 10 gols. Já no mesmo torneio, no ano seguinte, foi mais longe. Foi o artilheiro da competição, com 13 gols. Desta maneira, despertou a atenção do técnico da equipe principal, que o relacionou para a disputa do Brasileirão de 1971. No mesmo ano, já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe vascaína. Surge Roberto Dinamite. Roberto fez sua primeira partida profissional contra o Bahia no dia 14 de novembro de 1971, com 17 anos. O Bahia vencia por 1-0 e o treinador Edmilton Chirol o colocou no lugar do meio-campista Pastoril no intervalo da partida. Mas ainda não era a hora do futuro ídolo. O Vasco acabou perdendo o jogo por 1-0. Mesmo com a derrota, o Vasco estava classificado para a segunda fase do torneio, onde enfrentaria o Atlético Mineiro, que viria a ser o campeão da competição, o Santos de Pelé e o Internacional. Durante a semana que antecedeu o primeiro jogo contra o Atlético, Roberto se destacou nos treinos e foi escalado como titular para a partida. No dia anterior à partida, os jornais colocavam em suas manchetes: Vasco escala garoto Dinamite. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 21 de novembro, Roberto não foi bem e acabou sendo substituído. Houve uma grande decepção da torcida vascaína, que depositava muitas esperanças nele. O jogo seguinte ocorreu em 25 de novembro de 1971, jogo contra o Internacional no Maracanã. No segundo tempo, quando o Vasco vencia por 1-0, Edmilton Chirol tirou o Gilson Nunes e colocou Roberto. Na primeira bola que recebeu, Roberto driblou 4 jogadores jogando a bola no canto esquerdo, num belo gol, o seu primeiro do time profissional. No dia seguinte, os jornais estampavam nas manchetes: Garoto Dinamite explodiu. Era o adeus definido a Calu e o surgimento de Roberto Dinamite, que viria a ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco da Gama, imortalizando a camisa 10. Roberto Dinamite é conhecido como o ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube, com 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados, 1.110, bem como o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols. Foi considerado numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela revista Placar como o maior jogador da história do Vasco. É também, junto com Pelé e Rogério Ceni, o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de 1.000 jogos por uma equipe. Dinamite destaca-se ainda por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols, e do Campeonato Carioca, 279 gols. É considerado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão, com
470 gols em 758 jogos. O centroavante atuou pelo Vasco de 1971 a 1980, quando se transferiu para o Barcelona, numa negociação que envolveu muito dinheiro. Voltou ao clube 3 meses depois, onde ficou até 1989, antes de ser negociado com a Portuguesa. 6 meses depois, Dinamite estava novamente no Vasco, para encerrar a sua brilhante carreira em 1993, aos 39 anos de idade. Roberto Dinamite faleceu no dia 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos. Roberto Dinamite foi um dos mais brilhantes jogadores do Brasil. Se você sabe de alguma curiosidade sobre o Roberto Dinamite, deixe aqui nos comentários logo abaixo. Até mais, fiquem com Deus, aquele abraço.